La Bamba apresenta 7 coisas incríveis da natureza que você nunca viu. As nuvens de Corriola, ou simplesmente nuvens rasteiras, são muito raras. Então, há apenas um lugar no mundo onde pode ser previsto que ocorram, entre Papua Nova Guiné e Austrália, no Golfo da Carpentária. A principal característica delas é que em sua parte frontal há movimentos rápidos de pacotes de ar e deslocamento vertical, e isso os ajuda a ter esse formato circular. E viajam a uma taxa de 10 a 20 metros por segundo, ocorrem apenas a 100 ou 200 metros acima do solo e podem medir até 1 km de comprimento, e o seu tamanho também pode variar entre 1 a 2 km de altura. As nuvens de Corriola podem ser apenas uma nuvem ou 10 rolos consecutivos. E o que está realmente acontecendo é que uma nuvem está sendo formada na frente de uma nuvem que está se dissipando no fim. Os especialistas procuraram estudar os motivos e a origem de sua formação, sem chegar a um consenso. Além disso, seu comportamento está longe das nuvens mais comuns, e o mistério que gira em torno deles continua. A chuva vermelha, ou chuva de sangue, é um fenômeno natural e único. Pancadas de chuva vermelha têm ocorrido com frequência na região de Kerala, na Índia. A chuva de sangue de Kerala ocorreu pela primeira vez em 1896 e foi ignorada cientificamente porque, inicialmente, muitas superstições eram associadas à chuva de sangue e as pessoas pensavam nisso como um sinal de má sorte. No entanto, ela foi relatada pela primeira vez em 2001 por habitantes locais. E após vários estudos que foram conduzidos, descobriu-se que as chuvas têm o tom avermelhado por partículas voadoras de algum tipo de alga que cresce na área. Também há registros de ocorrências em outros locais. Houve relatos de chuva de sangue no Sri Lanka em 2012. Desde que a razão científica foi descoberta, sempre que acontecem novas pancadas de chuva, as pessoas caminham na chuva e tentam registrar o momento, pois raramente ocorre. É um sumidouro marinho gigante, com 300 metros de largura e 125 metros de profundidade. Ele está localizado perto da costa de Belize e fica a uma distância de aproximadamente 64 quilômetros da costa. Acredita-se que tenha se formado há mais de 15 mil anos. Uma das primeiras pessoas a explorar o local foi o famoso mergulhador Jacques Cousteau, que o declarou como uma das 5 maravilhas naturais e um dos principais locais de mergulho do mundo. As investigações de sua equipe confirmaram a origem do buraco como algo ocorrido há milhares de anos, quando este sumidouro ainda estava em terra firme, antes do aumento do nível do mar e após o fim das glaciações. Natron, este incrível lago de cor avermelhada, é encontrado na Tanzânia. O lago tem 57 quilômetros de comprimento e 22 quilômetros de largura. O lago Natron pode atingir temperaturas 3 vezes mais altas que outros lagos do mundo, devido a um vulcão próximo. Os cientistas acreditam que existe um alto nível de mineral e sal na água, e a cor avermelhada do lago seja provavelmente devido a atividades vulcânicas. Ele possui um pH incrivelmente alto, de 9 a 10,5. Muitos turistas são fascinados por ver este lugar, não apenas pela sua cor avermelhada, mas também pelos restos de animais que parecem ter sido transformados em pedra. Assim que os animais têm contato com a água do lago, e estas águas são tão ricas em carbonato de sódio que se expande aos demais animais e literalmente o transformam em pedra. As pedras à vela, também conhecidas como pedras ambulantes, são vistas em muitos lugares, mas ocorrem mais comumente perto do Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia. As pedras se movem de uma direção para outra por conta própria. Várias hipóteses foram sugeridas. Por que elas se movem? E como fazem isso? Primeiro, pensava-se que era o campo magnético da Terra, ou o vento. Mas era difícil de acreditar que o vento mova pedras velejadoras tão grandes, como se elas estivessem em uma pista de corrida. A primeira vez que foram estudadas foi em 1900,
os cientistas não foram capazes de encontrar as respostas para as misteriosas pedras velejando. Por quase um século, o mistério ficou sem resposta, mas em 2014 eles finalmente o resolveram, usando um vídeo de lapso de tempo que revelou que as pedras se moviam pelo simples fato de que, ao chover, era produzido uma capa de água sobre o terreno seco, criando um lago superficial durante a noite. Essa água se congela, formando uma capa de gelo que fica presa às bases da pedra. Quando o sol aparece, o gelo começa a quebrar, criando placas menores, com alguns metros de largura que se deslocavam com o vento. Assim, as pedras se moviam pelo barro, impulsionadas pelas placas de gelo, formando os famosos sulcos na terra. As trajetórias dependem da velocidade e direção do vento e da água que se encontra abaixo do gelo. Em Nova York, há uma pequena cachoeira escondendo uma grande surpresa. Uma tocha natural com cerca de 20 centímetros de altura, conhecida como a Chama Eterna. Esta chama de 20 centímetros parece ter sido, abre aspas, iluminada, fecha aspas, pelos residentes nativos americanos da área, milhares de anos atrás. Porque naquela época, as plantas e animais que morriam eram enterrados sobre as camadas de areia, limo e rocha. Assim, após milhares de anos de pressão geológica, a natureza transformou a decomposição dessas vidas em gás natural, rico em metano, que ficou preso dentro das pedras que alimentam a chama. A análise descobriu que o gás que a alimentava vem de um tipo especial de rocha, que fica a 400 metros abaixo da superfície. Acredita-se que o local tenha grandes concentrações de metano e propano, e o gás fica protegido pela cachoeira, que o mantém confinado em uma fenda e faz o fogo ficar aceso de forma confiável, embora os caminhantes acendam de novo se virem que foi apagado. Este lugar está localizado no Turquemenistão, em pleno deserto de Karakum, a 260 quilômetros da aldeia de Darvaza, ou Derwize, o que significa o portão em turcomano. Lá localiza-se uma imensa cratera apelidada de o Portão do Inferno. O local foi encontrado em 1971 por engenheiros da extinta União Soviética, que pensaram que o local poderia ser um campo de petróleo e intencionalmente montaram uma plataforma para perfurar e avaliar a quantidade de gás e petróleos disponíveis no local. Porém, durante as pesquisas, houve um acidente e eles encontraram uma caverna subterrânea que continha uma enorme quantidade de gases tóxicos que acabaram afetando as cidades próximas. Os engenheiros pensaram que seria melhor queimar o gás. Naquele tempo, a estimativa era que o gás iria queimar dentro de algumas semanas, mas em vez disso, continuou a queimar por mais de 4 décadas. O lugar agora é uma atração turística popular. O deserto de Karakum ocupa 70% do território do Turquemenistão e tem a 4ª maior reserva de gás natural do mundo, produzindo 75 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. E a Porta do Inferno, com 60 metros de largura por 20 metros de profundidade, queima uma grande quantidade deste gás diariamente. O forte cheiro de enxofre pode ser sentido à distância, e em noites escuras, o brilho da cratera pode ser visto a muitos quilômetros de distância. Se curtiu este vídeo, é muito importante que se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. E peço para você compartilhar este vídeo com seus amigos. Deixe um comentário, porque eu adoraria saber a sua opinião sobre este assunto, ou sugestões para os próximos temas. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima!